Olá! Eu ensino você, gestor de fábrica, a se tornar valioso e conseguir aumentar o seu salário em até 40%, trazendo resultados utilizando as ferramentas do sistema Toyota de produção. O meu nome é Ademar e eu fui o gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E hoje eu vou falar sobre o PDCA dentro de uma fábrica. Mas você sabe o que é o PDCA? O PDCA é um dos fundamentos básicos do sistema Toyota de produção para a melhoria contínua. Ela é composta basicamente de quatro atos, sendo a primeira o P, de planejar, e a segunda o D, que vem do inglês do, que significa fazer, ou em outras palavras, executar o que for planejado. O terceiro ato é o C, do inglês check, que significa verificar ou confirmar, ou seja, confirmar se o resultado da execução está atingindo as metas definidas na etapa de planejamento. E o quarto ato é o A, que vem do inglês act, que significa realizar uma ação, que na Toyota chamávamos de Hansei, ou seja, é um momento de reflexão. Mas falando sinceramente, o termo PDCA não é muito usado dentro da Toyota. O termo não é muito utilizado, mas os fundamentos do PDCA estavam presentes em todas as atividades executadas dentro da Toyota. E com isso, a melhoria contínua era realizada todos os dias, trazendo cada vez mais resultados, e isso tornou a Toyota a maior montadora do mundo e a montadora com o maior lucro do mundo. E hoje eu vou explicar como a Toyota utiliza o PDCA no dia a dia para a resolução de problemas de uma fábrica. E depois, em um outro vídeo, como é utilizado o PDCA pela engenharia de produção na hora de instalar um equipamento ou realizar uma obra, que é uma atividade pontual e que não acontece todos os dias. No caso de uma fábrica, temos vários problemas todos os dias e não conseguimos dar conta de resolver todos os problemas que ocorrem. Por isso, temos os indicadores nas fábricas. E em uma fábrica, temos normalmente ao menos os seguintes indicadores: temos o indicador de quantidade de acidentes, temos o indicador de quantidade de problemas de qualidade, sejam internos ou sejam externos, temos os indicadores de eficiência da fábrica, temos os indicadores de absenteísmo e os indicadores de custo de produção. E para todos eles, temos as metas definidas pela alta direção, não é mesmo? E na sua fábrica, qual desses indicadores está mais longe da meta? Para efeito de exemplo, vamos dizer que a eficiência está 23% fora da meta, comparado com a qualidade, que está 17% fora da meta. E os outros indicadores estão um pouquinho melhores. Então, a eficiência da fábrica, com 23% de variação em relação à meta, é o meu maior problema. Mas esta é a eficiência da fábrica, e eu preciso entender melhor onde realmente está o problema, o principal problema. Eu não vou conseguir resolver tudo, então eu preciso focar. Vamos dizer então que a minha fábrica possui 5 linhas de produção. Qual dessas 5 linhas de produção está pior? Eu descubro que a linha 5 é a pior, com 47% de desvio em relação à meta. Aí eu preciso saber por que ocorre este maior desvio na eficiência da linha 5. Eu começo a coletar mais dados como o motivo das paradas de linha para entender qual é o maior problema. E se necessário, eu vou destrinchando ainda mais o problema. Isso se chama estratificação, para que ele fique muito mais claro e fácil de resolver. Vamos dizer que esta linha 5 tinha muitas paradas
devido à operação 20. E na operação 20, o principal motivo das paradas era devido a um erro que ocorria no equipamento na hora de inserir um pino. Com isso, eu defino a minha meta. A minha meta definida, por exemplo, poderia ser eliminar as paradas por problema de inserção no pino na operação 20 da linha 5. Então, até agora, o que eu fiz? Eu identifiquei um problema macro na minha empresa através dos indicadores principais e depois eu cheguei ao problema que eu devo resolver através de estratificações. E depois disso, eu defini a minha meta para esta atividade. Vocês conseguiram acompanhar? Na Toyota, tudo isso feito até agora é só o P do PDCA. Esta é a fase de planejamento. Você sabe o que pode acontecer se esta fase de planejamento não for bem feita? Primeiro, se você tentar resolver um problema sem verificar os indicadores, pode ser que aquele problema que você esteja tentando resolver não seja a prioridade para a empresa neste momento. Então, você estará gastando recursos da sua empresa, como dinheiro, tempo e mão de obra, para algo que não trará valor para a empresa. E este é um problema, pois um bom gestor precisa saber onde alocar os recursos disponíveis. Um outro problema comum é não estratificar o problema. No exemplo que eu dei da fábrica com baixa eficiência, você lembra que esta fábrica possuía 5 linhas? E se ao invés da linha 5, eles não estratificarem e resolverem melhorar a linha 3, puramente por instinto? Pois parece que temos um problema aqui na linha 3. Ao não estratificar, acabamos agindo por instinto e acabamos focando novamente os nossos recursos para resolver um problema que pode ser que não seja tão importante neste momento. E nestes dois casos, o que acontece? O que acontece é que o resultado final não é satisfatório e o tão desejado resultado pode não aparecer, e com isso você não se torna um gestor valioso. Um terceiro erro muito comum é a definição da meta. Lembra da meta que eu defini? A meta que eu defini foi eliminar as paradas por problema de inserção do pino na operação 20 da linha 5. Mas se o gestor definir a meta dessa atividade como elevar a eficiência da fábrica em 10%. Se a meta for esta, não é acabando com o problema de inserção de pino da operação 20 da linha 5 que vai elevar a eficiência da fábrica em 10%. Então, o que aconteceu? Eu desanimei. Não tem como atingir essa meta com esta atividade. Enquanto a minha meta de eliminar o problema de inserção do pino era totalmente plausível e me deixava animado, uma meta errada pode desanimar e levar ao fracasso da atividade. Seguindo com o PDCA, agora vamos falar sobre o D, o do ou executar. Aqui na fase do D, o do executar, eu realizo a análise da causa raiz usando ferramentas como o diagrama de Ishikawa e implemento as contramedidas. Falaremos sobre a análise de causa raiz em um outro vídeo. Eu imagino que não haja dificuldades em implementar contramedidas, mas caso você tenha dificuldades sobre esse tema, deixe nos comentários para eu entender qual é a sua dificuldade. E agora, voltando ao PDCA, temos o C, o check, de confirmar. Precisamos confirmar a eficácia das contramedidas. No caso, o meu problema era o problema de inserção no pino na operação 20 da linha 5. Então, eu irei monitorar se ainda está ocorrendo o problema de inserção deste pino. Eu monitoro normalmente durante 3 meses. E por final, teremos o A, de ACT, ou seja, em relação ao acompanhamento do resultado, eu devo refletir e tomar uma ação.
Caso eu não tenha atingido a meta, neste caso, o problema de inserção do pino ainda está acontecendo, eu preciso refletir e analisar onde eu falhei. Existe uma falha na minha análise de causa raiz? Ou, neste caso, a minha meta estava errada? Eu preciso refletir e executar o PDCA novamente. Ou não, a ação foi positiva e eu consegui atingir a minha meta. Neste caso, parabéns, mas precisamos refletir também e tomar uma ação. Apesar de você ter atingido a meta, com certeza, durante a execução dessa atividade, ocorreram várias coisas positivas ou negativas. Por exemplo, você pediu para o operador de linha coletar os dados, mas depois de uma semana, quando você foi ver os dados não estavam sendo coletados. O que eu vou fazer diferente da próxima vez para que esse mesmo problema não ocorra? Ou pode ocorrer coisas boas também. Por exemplo, eu monitorei a linha por meio de câmeras e ficou muito mais fácil entender a realidade da linha. Se foi positivo, podemos refletir e decidir repetir em uma próxima atividade. Veja que em toda esta explicação, eu foquei bastante no P e depois no A. Para a Toyota, estas são as etapas mais importantes durante o PDCA e focamos muito nisso. Mas como eu disse, a Toyota não utiliza o PDCA diretamente, mas sim usa através de outras ferramentas de resoluções de problema, como o relatório A3 de resolução de problemas, através de trabalhos de ciclo de controle de qualidade, ou através de relatórios de resolução de problemas. Em todos eles, o planejamento, o P do PDCA, responde a quase 50% do trabalho. Então, apesar de eu ter falado sobre o PDCA, eu sugiro que você, gestor, foque em alguma ferramenta de resolução de problemas, como o relatório A3 ou ciclo de controle de qualidade. Elas são mais estruturadas e te darão mais clareza do que o PDCA, e será mais fácil de replicar para a sua equipe. E aí, vamos treinar a sua equipe? Vamos resolver os problemas da sua fábrica de uma forma estruturada? Se você gostou deste vídeo, me siga nas redes sociais, que eu estou postando vídeos como este todas as terças e sextas e vídeos mais curtos nos outros dias. E compartilhe este vídeo com seus amigos gestores. Até mais!